Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, muita coisa acontecendo no São Paulo, muitas mudanças e eu, Tidico, neste vídeo aqui vou contar e explicar para vocês todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso tricolor, nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Deixa esse likeinho porque tem muita coisa acontecendo e eu já começo a atualizar vocês pela questão do Evangelos Marinakis, o bilionário grego. Galera, podem ficar tranquilos, eu vi que ficou muito zoom, muita coisa de Tidico, cadê o cara? Não tava certo, o São Paulo não tem nada e tal. Tudo igual em relação ao Evangelos Marinakis e o negócio fechado, né? O super acordo fechado, a super proposta fechada. Tem só uma alteração que fere no antigo modelo em que o São Paulo teria fechado ou teria preparado para assinar com o Evangelos Marinakis, fere o estatuto. Na prática, nós não vamos ver isso direito, né? Não vai influenciar tanto até aqui na prática do negócio entre o bilionário grego Evangelos Marinakis e o São Paulo. Só que não dá, né? Pelo que nós estamos vendo, fere o estatuto chegar e o cara comprar uma porcentagem da base, ganhar porcentagem em negócios futuros, isso não dá para fazer. Então o São Paulo vai driblar isso de uma forma legal, né? Uma coisa para fazer tudo realmente certinho em relação ao acordo com o bilionário grego, com o São Paulo, com a base, né? E aí o que o São Paulo vai fazer? Vai criar um fundo de investimento para isso ser mais, não só saudável, mas legal mesmo. Vai criar um fundo de investimento aonde vão poder haver outros investidores. Quem quiser, né, fazer algo parecido com o que o Evangelos Marinakis está fazendo, irá poder fazer isso. Tem essa possibilidade de fazer isso no São Paulo. Então, galera, sem novidades nenhuma, por enquanto que nós estamos vendo, o Evangelos Marinakis será o maior investidor do negócio agora, mas não tem nada de que melou, nada disso. O super acordo continua, já foi assinado, inclusive, documentos iniciais do negócio em si, o contrato já está assinado, então podem ficar tranquilos. Só travou, só demorou um pouco por questões de que não daria para fazer de acordo com o estatuto do São Paulo. Então podem ficar tranquilos que vai acontecer o investimento do Evangelos Marinakis com a base do São Paulo e a partir disso nós esperamos mais investimentos ainda, né? Nós esperamos mais produtos e serviços, digamos assim, com o bilionário grego Evangelos Marinakis, que está muito afim, né? Está muito propenso, pelo que nós vemos até aqui, está muito disposto a investir cada vez mais e mais no São Paulo Futebol Clube, e esse é só o pontapé inicial, essa é só a porta de entrada, né? The way in, né? Só é a entrada. Tá explicado? Então o São Paulo, com o Evangelos Marinakis, mudou um pouquinho, vai criar um fundo de investimento onde o bilionário e outras pessoas, quem quiser, poderá investir também na base do São Paulo com a administração do São Paulo Futebol Clube. Entenderam bem? É isso, galera. Gente, excelentes notícias, né? Eu não sei se aqui são tão boas, se são muito boas ou se não são tão boas, mas aí em relação ao William Gomes e Moreira, não para. As boas notícias, né, a evolução, o crescimento desses jogadores não para de vir para nós, né? A gente torce muito pelos meninos, né, pelos garotos, mas é muito ridículo, né? Nós fomos grandes críticos da forma como esses garotos foram pro Porto, né? William Gomes vendido de graça e o Moreira dado mesmo, de graça, né? Foi emprestado de uma forma assim patética. A gente ficou sem lateral direito e os caras estão detonando, cada vez ganhando mais notoriedade, cada vez conquistando mais o espaço deles lá na Europa. Agora, é torcer para os nossos meninos que não tem nada a ver com esse tipo de negócio que a diretoria faz e torcer, né, para que eles deslanchem, que eles sejam cada vez mais valorizados e façam aquela escadinha que Casemiro fez, Antony fez, vários jogadores, né, David Neres, que são negociados por valores astronômicos lá na Europa. Moreira e William Gomes têm tudo para ir para times de maior expressão lá na Europa, né? Pelo que a gente sabe do William Gomes e principalmente do Moreira, porque o William Gomes, você acha mais atacantes, né? Os clubes acham mais atacantes. Lateral direito tá muito escasso, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, o negócio com o Moreira foi uma das coisas assim, mais assustadoras, porque quando a gente falava, o cara não joga, o cara não tem físico, quando ele chegou lá no Porto, ele conseguiu sequência. Ou seja, alguma coisa tinha aqui no São Paulo que o cara não jogava, algum problema
problema tinha que não era sabido ou não nos falavam. Então é uma loucura, né? Mas vamos falar de coisa boa? Então, assim, William Gomes e Moreira, dois caras dados de graça aí, né? Com os valores que a gente vê, o São Paulo poderia fazer um negócio muito melhor, né? Vamos só torcer agora para que eles... O Moreira ainda é do São Paulo, mas não volta mais, como eu já falei para vocês. Vai ficar lá, é uma pichincha. O valor, eu não, nem vou atrás aqui. O valor que o Moreira vai ser comprado pelo Porto do São Paulo é uma pichincha. É um valor assim que... Acho que 3 milhões de euros, eu nem lembro. É uma coisa assim, ridícula, sabe? Mesmo se fosse 10 milhões de euros, seria ridículo. E a gente sem lateral direito. Então, agora, o que nos resta é torcer para eles despontarem lá, para eles arrebentarem, para ser vendido cada vez por valores mais altos, né? Para o São Paulo ganhar como clube formador. É isso que nos resta em relação a isso, né? Pelo menos ao William Gomes. E, galera, o Mike... Excelente notícia envolvendo o Mike. Mike vai estrear, né? Muito provavelmente vai estrear contra o Atlético Paranaense, o que é maravilhoso, né? Olha como mudou o São Paulo. A gente falou aqui várias vezes que o problema era treinador, era técnico, sim, e o Crespo prova isso a cada minuto, a cada segundo de trabalho no São Paulo, que nós vemos esse crescimento gigantesco, né? São Paulo pegou jogos dificílimos contra Flamengo, Corinthians, Red Bull Bragantino, Fluminense, e o São Paulo detonou em basicamente todos. Só contra o Flamengo que o São Paulo foi mal, mas foi o primeiro jogo do Crespo. Então, galera, era técnico sim, e agora a gente vê, é muito maravilhoso, é espetacular ver essa estreia do Mike. Não vou considerar aqueles outros joguinhos que ele fez lá com a antiga comissão técnica, que não sabia absolutamente nada de futebol. É estreia sim do Mike com o Crespo. É maravilhoso isso porque a gente vê uma escalação. O cara, se ele for jogar ou não, está tudo muito mais saudável. A gente vê um clima, um ambiente muito melhor, muito mais favorável para o jogador. Seja jogador que tá voltando de lesão, seja jogador mais velho contratado, seja jogador da base. Sabe, a gente vê todo um ambiente, todo um clima muito mais favorável para o cara poder jogar. Então, quando a gente vê o Mike, não vê uma forçação de barra. A antiga comissão técnica, a gente via que torcia o nariz mesmo, olhava feio para colocar os jogadores da base. Pelo menos era essa a impressão que eu tinha, que nós tínhamos, né? Torcia o nariz mesmo. Parecia que não queria colocar de jeito nenhum o garoto da base. E isso impacta diretamente no ambiente, no desempenho do cara, do jogador em campo. Com o Crespo é completamente diferente. Dá para nós comemorarmos demais toda essa nova situação que tá acontecendo, que era só trocar técnico. E eu falei aqui para vocês, o Crespo, o time de São Paulo era limitado. Não era, né? E além disso, o Crespo não tá jogando com o Lucas nem com o Caleri e quase não jogou com o Oscar. Então ele nem tem o elenco do Zubeldia e já melhorou demais. Dá para apontar destaques de jogadores assim, simplesmente impressionante. Simplesmente impressionante. É maravilhoso e essa entrada do Mike, essa escalação do Mike nos diz muito. Nos diz muito pra onde o São Paulo pode ir, porque agora não é responsabilidade do Mike, não é, Mike, entra aí, se você não der uma assistência, se você não fizer um jogo exemplar, no próximo jogo você tá fora. Não é isso, é mais uma peça pra utilizar de um jogador que a gente sabe que é interessante. O Mike tem tudo pra poder, com sorte, pode resolver a situação de lateral direito do São Paulo. Então é maravilhoso, gente. E aí, tem a questão envolvendo o Fabrício Bustos, né? Não sei se vocês vão lembrar dele aqui no Inter, jogou no Inter, hoje é jogador do River Plate, que inclusive nós vemos que não interessa ao River Plate, né? Muito provavelmente não ficará no River, ou não é um cara que o Galhardo quer que ele continue no River. Não é um cara que o Galhardo quer que continue. Eu gosto bastante do Bustos, viu, galera? O São Paulo, neste momento, ainda olha a situação do Bustos, deu uma esfriada daquilo que tinha de algumas semanas, mas o São Paulo ainda olha a situação do Bustos para contratar lateral direito. Então não descartem. Nesse momento, não tão perto uma possível chegada do Bustos, mas também não descartem. A coisa pode mudar a qualquer momento e eu vou trazer aqui pra vocês. Mas, Titi, o que tá acontecendo? Acontece que o Tapia, outro jogador muito bacana, né? Que é um cara que chega jogando, um cara que eu nem esperava muita coisa, eu atribuo muito a essas entradas boas do Tapia, essa entrada com gol contra o Fluminense, eu atribuo muito ao trabalho do Crespo, ao trabalho redondo do Crespo
em todos os setores do campo e do time. E aí o Tapia fez o gol, o Bustos chegou lá e brincou, né? Parabenizou o antigo companheiro de equipe. E aí a torcida do São Paulo foi a loucura. Vem monstro, vem jogar no São Paulo. O São Paulo, a gente vê que, a princípio, fala que se assustou com os valores em relação ao Bustos, mas eu acho que o São Paulo devia ir pra cima sim, porque pra mim o Bustos é um bom jogador. Pra mim o Bustos aqui no futebol brasileiro, no futebol da América do Sul aqui, é um bom jogador, vendo todo o nível de carência da posição de lateral direito, não só no São Paulo, como em diversos clubes, em diversos times. Então, neste momento, o Bustos um pouco distante no São Paulo, mas isso pode mudar a qualquer hora, e eu vou atualizar e trazer isso aqui sempre pra vocês, tá? Pode mudar tudo, o São Paulo ainda tem interesse no Bustos, e em lateral direito a situação pode sim mudar, principalmente se partir do jogador, né? Porque o River, aparentemente o River tá ouvindo o Galhardo. Então, se o jogador, o agente do jogador chegar e falar, vamos bater o pé, vamos forçar, vamos tentar um negócio com o São Paulo ou qualquer outro clube, aí muda tudo de figura, porque o River, pelo relacionamento que o River tem hoje com o São Paulo, não vai engrossar o caldo, né? E pelo técnico. Galhardo tem muita moral lá no River. Pelo Galhardo e pelo River, poderia ser uma coisa muito fácil de dar negócio, uma vez que nós temos o Galopo lá, poderia colocar o Galopo na jogada, tem o Enzo aqui, agora tem o Tapia, São Paulo tá indo muito bem, nas negociações com o River. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Comentem, quem quiser deixar a opinião de vocês. Gostaria do Bustos do São Paulo? Eu gostaria. Mas galera, eu tenho uma outra notícia. Na verdade tem algumas outras notícias aqui que são maravilhosas demais, né? É isso aí, Lucas Moura, nosso melhor jogador, nosso principal jogador, ainda não tem dia, não tem data, mas se aproxima de voltar, se aproxima do retorno do Lucas pro São Paulo, que não jogou ainda com o Hernan Crespo. Então aí galera, se nós estamos falando de Wendel, de André Silva, Luciano, Bobadilha, Marcos Antônio, que tem Rodriguinho, o Tapia, jogadores que estão fazendo nossos olhos brilharem, né? Que nós estamos nos enchendo de alegria de ver jogar pelo São Paulo. O Crespo que retomou toda essa confiança, toda essa esperança, acho que é a esperança, né? Que nos dá toda a esperança das Copas, de tudo que ele tá fazendo, porque o Crespo falou que não tem campeonato. Não existe brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ele não existe isso. Ele não vai olhar para esses torneios. Ele não vai olhar para torneio específico. Ele falou, vamos jogar para ganhar todos os jogos. Não tem priorizar torneio A, B ou C. Não existe isso. Não tem campeonato. Crespo vai jogar todo o jogo de uma forma igual. Agora já vai começar a poupar, mas eu já falo um pouquinho disso. Vai ter que poupar, vai ter que fazer rodízio em algumas coisas, principalmente contra o Atlético Paranaense, mas a boa é de que o nosso craque, nosso melhor jogador, daqui a pouco já está fazendo a transição, daqui a pouco, com toda a sorte, vamos torcer muito, estará disponível para jogar com o monstro, o técnico Hernan Crespo. Eu não vejo a hora, é aquilo que eu falei para vocês, se nós vemos a evolução, a melhora de diversos jogadores, vocês imaginem o do Lucas, vocês imaginem, olha o Luciano que tá jogando de forma solta, olha o quão legal tá sendo ver o Luciano. Vocês imaginem esse trabalho do Crespo, esse trabalho exemplar e fantástico do Crespo em cima do Lucas. Cê é louco. Entreguem as taças! Galera, São Paulo está com um grande problema na zaga, né? Ah, só uma notícia antes, gente. Eu queria falar do Lucas Ferreira e do Dineno, é rápido. O Dineno não pode jogar a Copa do Brasil, mas eu vejo uma situação envolvendo Lucas Ferreira e Dineno parecida, né? São jogadores que estão disponíveis para jogar, mas o Crespo não tem utilizado muito. Acho que não vai ter problema, acho que nós vamos ver esses jogadores ainda atuando bastante pelo São Paulo, espero eu. Só que neste momento, Lucas Ferreira e Dineno parecem pra mim que é uma questão de escolha do técnico, característica do jogador versus escolha do técnico. Ele está preferindo outros jogadores com outras características ao invés de Dineno e Lucas Ferreira. Ele tá trabalhando muito com o Luciano, André Silva e Ferreirinha. Quando sai o André Silva ou o Ferreirinha, entra o Tapia. Nesse jogo que ele entrou com o Ferreirinha e o Luciano, depois ele colocou o André Silva, depois ele colocou o Tapia. Então aí ele tá colocando bastante o Rodriguinho, que também tá sendo um destaque muito bacana, muito
muito legal, que você vê, né, o jogador quando ele entra num ambiente favorável, em um time lúcido, em um time que tem potencial, o quão ele pode deslanchar, né? Então, só pra falar isso, Dineno não pode jogar a Copa do Brasil, mas acho que também não seria problema pro Crespo isso, porque neste momento eu acho que Lucas Ferreira e Dineno estão em uma segunda prateleira pro Crespo pelas características. Ele não, acho que ele não quer utilizá-lo tantos assim. Galera, zaga do São Paulo vai ter problemas, desfalques, várias coisas acontecendo em relação à zaga. Precisamos ver como é que vai ficar isso, né? Aqui acho que nós temos uma movimentação interessante, porque, de novo, né? Tá todo mundo melhorando. A Arboleda, Alan Franco, não vou nem falar, né? São dois caras, assim, fenomenais, espetaculares. Arboleda, Alan Franco, Ferrarese evoluindo também. Esse a gente sabia do potencial de zagueiro. Jogava de improvisado de lateral direita quando tinha comissão técnica, que era inaceitável. Era ridículo e a gente falava todos os dias aqui, né? Mas agora não, agora a lucidez voltou pro São Paulo. O bom trabalho, que nós podemos comemorar muito, finalmente voltou pro nosso tricolor, né? Então o Ferrarese joga de zagueiro. Ele faz, a base do time dele é de zaga. E um dos que eu menos gosto é o Sabino, mas o Sabino foi horroroso contra o Flamengo, mas o Sabino também já melhorou com o Crespo. Entrou em outros jogos e deu conta do recado. Não é do nível do Ferrarese, não vou nem falar Arboleda e Alan Franco, mas eu acho que nós estamos bem servidos. Só que o Crespo ainda vai precisar de muitos zagueiros. Falam em talvez subir alguém da base, só que nós vemos uma possibilidade de trabalhar com Pablo Maia e Luan na zaga. E o Luiz Gustavo também, que ainda não sabemos quando volta. Podemos encarar com otimismo. Podemos enfrentar com otimismo a volta do Luiz Gustavo, mas ainda não sabemos data, não sabemos quando ainda, mas também é um jogador que pode jogar de zagueiro também. Luiz Gustavo, Pablo Maia e Luan. Não se espantem caso vocês vejam esses caras na zaga. E o Luiz Gustavo quando voltar, é claro. E aí nós temos um destaque que não dá pra eu não falar aqui do Pablo Maia. Do Marcos D'Antoni e do Bobadilla. Que são esses jogadores, né? Eles deixam o meio de campo do São Paulo incontestável, né? Mudou completamente o meio de campo do São Paulo. Nós tínhamos a base do alicerce, até mesmo o Luiz Gustavo, né? Mas ele se lesionou, era um dos jogadores que vinha jogando pelo São Paulo antes do problema que ele teve, né? Mas era ainda antes do Luiz Gustavo, Alisson e Pablo Maia. Agora, por uma questão física, não sei, de ajuste de encaixe, Marcos Antônio e Bobadilla, de uma forma fantástica, sem deixar dúvidas nenhuma, fazem o meio de campo titular do São Paulo Futebol Clube em volta desse trabalho simplesmente espetacular que o técnico Hernan Crespo faz como nosso mestre, nosso mister, né? Maravilhoso, maravilhoso. Não tem como não dar um destaque positivo pro Marcos Antônio e pro Bobadilla. Na verdade, acho que pro time todo, né? Mas esses caras eram caras que estavam lá e que aí que é mais uma prova, né, de que os jogadores não estavam sendo aproveitados, de que o trabalho técnico, infelizmente, não estava sendo feito no São Paulo Futebol Clube. E galera do Rony, o que tem a ver o Rony? Gente, o Rony ele já foi um interesse do São Paulo, teve tudo que aconteceu com o Atlético, aparentemente vai ficar no Atlético Mineiro, mas assim, vocês queriam o Rony rústico no São Paulo? O Rony ele é um cara ele foi muito contestado em uma belíssima fase do Palmeiras, e ele ainda não é, ele não é unanimidade, né, no Atlético. Várias questões acontecendo que dá uma chance, uma possibilidade de saída a qualquer momento do Rony de qualquer clube, não era do Palmeiras, não era do Atlético, pela questão técnica do Rony. E eu acho que o Rony é um jogador que gera muita discussão e muito debate se ele é bom, se ele é necessário ou não. Vocês gostariam do Rony no São Paulo? Aí que tá, eu acho que é essa a pergunta. Gente, por enquanto, não tem nada oficial. Pelo que a gente pode apurar, mediante tudo que aconteceu, ele vai continuar no Atlético, pode sair a qualquer momento, mas neste momento ele continua no Atlético, mas não dá pra descartar, né? E ele é um cara que interessou o São Paulo em outros momentos. Então não me surpreenderia caso ele saísse do Atlético, uma possível vinda dele pro São Paulo. A questão é, vocês gostariam do Rony no São Paulo? Eu acho que não. Eu sempre vi o Rony um cara como um cara muito raçudo, mas eu nunca vi o Rony um cara que você fala, nossa, como bate bonito na bola, né? Como joga bem, como o Rony é finalizador. Eu nunca consegui enaltecer nada no Rony. Eu acho que só a raça dele, a forma como ele enche o saco do zagueiro ali e tal, como ele briga, como ele disputa. Acho que essa é a maior característica do Rony, mas eu não acho ele muito bom. Mas aonde que eu quero chegar? Olha o Tapia. O Tapia veio de um cara muito mais barato que o Rony, pelo que a gente imagina a comparar preço de mercado.
E é um cara que a gente encara sendo limitado, mas que nesse time do Crespo já dá retorno. Então, precisaria de um Rony? Eu acho que não, né? Nesse momento, gente, não tem nada. Ele tá no Atlético, não tem negócio, não tem proposta, não tem nada. É porque é um sonho antigo do São Paulo a contratação do Rony. Mas assim, vocês gostariam? Eu acho que eu não gostaria. Eu acho que eu nem faria tanta questão assim do Rony no São Paulo. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar aí nos comentários, é claro. Eu acho que melhorou muito em relação a isso, porque é um jogador que a gente, em um passado recente, talvez a gente poderia querer demais. Hoje eu acho que passa despercebido, porque nós estamos vendo jogadores já contratados dentro do São Paulo correspondendo bastante. Tô certo ou tô errado, galera? Deixa a opinião quem quiser aí nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.